A alta costura, por trás de sua fachada de glamour e seda, pode ser um ninho de vaidades e pilhagens. Durante anos, meu nome foi sussurrado nos bastidores, minha técnica copiada, minha criatividade saqueada. Mas a gota d'água foi quando Jean-Pierre Dubois, o estilista francês que se pavoneava como um pavão nas passarelas de Paris, roubou minha coleção Metamorfose e a apresentou como sua, me chamando publicamente de costureira de subúrbio. Talentosa talvez, mas sem visão para o grandeur. Naquela noite, sob os flashes dos fotógrafos e o olhar cínico das editoras de moda, eu jurei que o preço daquela humilhação seria pago em fios desfeitos e em uma revelação que rasgaria não apenas os seus vestidos, mas a sua reputação global. O que Jean-Pierre e o mundo da moda não sabiam é que eu sou mais do que uma alfaiate. Sou uma engenheira têxtil com uma patente secreta, o fio eletrolítico, capaz de conduzir impulsos elétricos e, sob comando, liberar a tensão que mantinha as costuras no lugar. Ele usou minha arte e minha técnica, mas não usou o meu nome. No momento do seu desfile de gala mais importante, no clímax da sua coleção Rolgada, enquanto a modelo principal caminhava gloriosa pela passarela, eu ativei o pulso. O que ele pensava ser um triunfo tornou-se o seu cadafalso. Os vestidos, um por um, desataram-se em uma cascata de tecidos, revelando não a nudez das modelos, mas a minha marca digital gravada em luz UV na lingerie por baixo. A vingança, afinal, é um prato que se serve com a precisão de uma agulha e a força de um raio. Meu ateliê, localizado em um bairro modesto de São Paulo, era meu santuário. Ali, entre rolos de tecido e máquinas de costura industriais, eu traduzia minhas visões em realidade. Eu era Marina Silveira, a alfaiate que fazia milagres. Minha especialidade era a modelagem orgânica e a integração de tecnologia discreta nos tecidos. Um nicho que me valeu alguns prêmios locais, mas que me mantinha longe dos holofotes da alta costura internacional. Foi assim que Jean-Pierre Dubois, o gênio francês com um talento notório para se apropriar do trabalho alheio, me encontrou. Ele veio ao meu ateliê com uma proposta irrecusável: colaboração para uma nova linha de moda conceitual. Ele falava sobre a fusão da arte com a ciência, sobre a vanguarda que reside nas margens. Eu, ingênua, acreditei na promessa de reconhecimento. Entreguei a ele meus croquis, meus protótipos e, o mais importante, a patente do meu fio eletrolítico, um segredo industrial que permitia criar roupas com maleabilidade e resistência inéditas. Jean-Pierre, com o seu charme europeu, me convenceu de que precisávamos de um período de testes com minha patente sob o nome da empresa dele, para facilitar o investimento. Eu, deslumbrada com a chance de ver minhas criações em um palco global, assinei os papéis. Mal sabia que estava assinando a minha própria condenação. Ele me excluiu das reuniões, me deu desculpas vagas sobre segredos de mercado e, em seguida, desapareceu. A promessa de reconhecimento se transformou num e-mail seco informando que minha colaboração não seria mais necessária. E em uma entrevista para uma revista de moda, ele me chamou de uma pequena costureira brasileira com algumas ideias ingênuas. O roubo era escancarado, a humilhação pública. A raiva me consumiu, mas logo cedeu lugar a uma determinação fria. Jean-Pierre tinha o dinheiro, os contatos e o prestígio. Eu tinha o conhecimento. A patente do fio eletrolítico estava em nome da empresa dele, mas o segredo de como desativar o fio, de como ele reagia a pulsos de radiofrequência específicos, esse estava apenas na minha mente e nos meus algoritmos. Passei os meses seguintes em um laboratório improvisado, aperfeiçoando o meu sistema de desativação remota. Eu não queria apenas descoser as roupas, eu queria que elas se abrissem com uma precisão cirúrgica, revelando a assinatura da minha marca por baixo.
Desenhei uma linha de lingerie minimalista, mas com um detalhe crucial: um pequeno chip RFID costurado na trama, invisível a olho nu, que, sob luz UV, projetaria o logotipo da minha nova marca, Aurora, e o meu nome, Marina Silveira. As modelos não estariam nuas, estariam vestindo a minha verdade. O desfile de Jean-Pierre seria em Paris, na lendária Galerie Éphémère. Ele me convidou, ironicamente, para apreciar o fruto da inspiração que o Brasil trouxe à sua nova coleção. Ele queria me ver ali, sentada na plateia, a costureira de subúrbio, testemunhando a glória do seu algoz. Eu aceitei, claro. Eu queria estar na primeira fila para assistir ao espetáculo. Mas o espetáculo não seria dele. Em Paris, antes do desfile, eu me infiltrei. Não na passarela, mas nos bastidores. Consegui um crachá de assistente de iluminação através de um contato antigo. Meu objetivo era instalar transmissores de radiofrequência discretos nos refletores principais que banhariam a passarela. Cada refletor seria uma arma, pronta para enviar o pulso exato que desativaria o fio eletrolítico dos vestidos. Eu observava as modelos nos provadores. Todas usavam a lingerie que eu havia desenhado, sem saber que aquela roupa íntima era a peça-chave da minha vingança. Enquanto Jean-Pierre dava entrevistas sobre sua visão revolucionária, eu calibrava meu dispositivo portátil, um pequeno controle remoto que parecia um smartphone. Ele estava tão focado em sua própria imagem que não percebia o caos que estava prestes a se desdobrar. A sua coleção, intitulada Alma Brasileira, era uma farsa. O DNA brasileiro que ele tanto elogiava vinha dos meus croquis, das minhas texturas, dos meus cortes. A vingança seria não apenas desnudá-lo, mas desnudá-lo com a verdade brasileira que ele roubou. O desfile começou. A música pulsava, as luzes ofuscavam, as modelos desfilavam com uma altivez ensaiada. Cada vestido era uma cópia quase exata da minha coleção Metamorfose, mas com o toque pretensioso de Jean-Pierre. Eu estava sentada na primeira fila, ao lado de editoras de moda que antes me ignoravam com um sorriso enigmático. Quando a modelo principal, a estrela da campanha, entrou na passarela, o silêncio da antecipação pairou no ar. Ela vestia o meu vestido borboleta, uma criação com camadas de seda que pareciam desafiar a gravidade. Jean-Pierre estava no final da passarela, irradiando confiança, pronto para receber os aplausos. Com um movimento quase imperceptível, ativei o dispositivo. Um pulso de radiofrequência silencioso e invisível varreu a passarela. A primeira a sentir foi a modelo principal. Um fio na costura do seu vestido começou a se soltar e, em questão de segundos, as camadas de seda do borboleta começaram a se abrir, não caindo no chão, mas desfazendo-se elegantemente em um emaranhado de tecido. O rosto de Jean-Pierre empalideceu. O público murmurou. Ele achou que era um erro de costura. Mas então, a modelo seguinte, e a próxima, os vestidos começaram a se desatar. As calças largas dos modelos masculinos abriram-se nas costuras laterais, as jaquetas desabotoaram-se sozinhas. A passarela se transformou em um cenário de caos elegante, com tecidos escorregando e se desprendendo. O pânico nos bastidores era palpável. Jean-Pierre gritava com seus assistentes, mas não havia nada a fazer. Os vestidos não estavam caindo, eles estavam desfazendo-se sob o controle de um comando invisível. E a cada peça que se abria, a verdade surgia. Os fotógrafos, confusos a princípio, começaram a notar algo estranho. Sob as luzes UV que eu havia programado para se acenderem em um dado momento, os logotipos Aurora e o nome Marina Silveira brilhavam nas lingeries e nas peças internas dos vestidos desfeitos. Não era um erro, era uma mensagem. Cada modelo na passarela estava desfilando involuntariamente a minha marca. O público entendeu. O roubo estava exposto. O gênio francês era um plagiador. Jean-Pierre correu para a passarela tentando cobrir as modelos com as próprias mãos, mas o dano já estava feito.
Os flashes eram incessantes, capturando não o glamour da sua coleção, mas a humilhação do seu plágio. A costureira de subúrbio acabara de despir o imperador de Paris diante do mundo. Saí da galeria efêmère sob os aplausos e os olhares curiosos. Meu telefone explodiu com mensagens e chamadas. As editoras de moda, que antes me ignoravam, agora imploravam por uma entrevista. A Aurora se tornou um fenômeno da noite para o dia. Meu desfile em São Paulo, antes modesto, transformou-se no evento mais esperado da temporada. Jean-Pierre Dubois? Sua carreira desmoronou em semanas. As acusações de plágio e fraude assolaram sua marca. Ele tentou me processar, mas a patente do fio eletrolítico, embora registrada sob seu nome no início, tinha uma cláusula de uso que exigia a minha anuência em caso de modificações que afetassem a integridade da obra original. E a desativação remota era uma modificação que apenas o criador do fio conhecia. Eu voltei para o meu ateliê, que agora é uma sede global. Não sou mais a costureira de subúrbio, sou Marina Silveira, a estilista que usou a tecnologia para defender sua arte e desmascarar a hipocrisia de um mundo que confunde o brilho com a verdadeira genialidade. A vingança, para mim, não foi apenas destruir o nome dele, foi construir o meu próprio, fio a fio, com a precisão de quem sabe que a verdadeira arte não pode ser roubada. Ela apenas aguarda o momento certo para se revelar.